Joana d'Arc, ou Jeanne d'Arc, é uma figura histórica e religiosa da França, conhecida como a Donzela de Orleans. Sua vida e morte marcaram a história do país e a história da Igreja Católica. Joana d'Arc nasceu em 1412, na aldeia de Domremy, na região de Lorena, na França. De origem camponesa, cresceu em uma época em que a França estava envolvida na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. Em uma família de camponeses em Domremy, que era uma vila na fronteira entre as regiões leais à França e aquelas ocupadas pelos ingleses e seus aliados borgonheses. Desde jovem, ela demonstrava uma forte religiosidade, frequentemente visitando a igreja local e se dedicando a orações. A França estava em um período de grande instabilidade devido à Guerra dos 100 Anos, um conflito prolongado entre a França e a Inglaterra que começou em 1337. A guerra devastou o país, levando à fome, peste e à fragmentação do poder francês, com muitas regiões se aliando aos ingleses ou à poderosa Borgonha. Aos 13 anos, Joana afirmou ter começado a ouvir vozes de santos, como São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, que a instruíram a salvar a França da ocupação inglesa e a assegurar a coroação do Delfim Carlos VII. Em 1429, Joana d'Arc convenceu o Delfim Carlos VII a permitir que ela liderasse um exército para levantar o cerco de Orleans. Contra todas as expectativas, ela teve sucesso, levando os franceses a várias vitórias importantes, que culminaram na coroação de Carlos VII em Reims. Joana d'Arc desempenhou um papel decisivo na mudança do curso da guerra a favor da França. Sua fé inabalável e liderança inspiraram os soldados franceses e revigoraram a moral do exército. Durante o cerco de Orleans, uma das operações mais ousadas foi o ataque à Bastilha de Toureles, uma fortificação estratégica controlada pelos ingleses na entrada da cidade. Joana liderou pessoalmente o ataque, sendo ferida por uma flecha no ombro, mas continuou a comandar após receber tratamento. A captura dessa fortaleza foi um ponto de virada na batalha e simbolizou o início da libertação de Orleans. Joana aproveitava o conhecimento local, buscando informações dos moradores e explorando o terreno a seu favor. Ela tinha um senso agudo das vulnerabilidades inglesas, permitindo que seus exércitos atacassem onde eram mais fracos. A colaboração com comandantes experientes, como o bastardo de Orleans, Jean de Orleans, também foi essencial para a execução de suas estratégias. Joana enfrentou resistência não apenas dos ingleses, mas também de dentro do próprio exército francês e da corte real. Muitos dos conselheiros de Carlos VII eram céticos em relação às capacidades e à origem humilde de Joana. Alguns nobres franceses, incluindo aqueles que haviam sido capturados pelos ingleses e libertados, como o Duque de Alençon, inicialmente duvidaram de sua liderança. A primeira grande vitória de Joana foi no cerco de Orleans, onde ela desempenhou um papel crucial na reviravolta da batalha em favor dos franceses. Esta vitória impulsionou sua fama e confiança, levando a mais sucessos em outras campanhas militares, como as batalhas de Patay, Jargeau e Troyes. Após o sucesso em Orleans, Joana d'Arc liderou as tropas francesas em uma ofensiva contra os ingleses. Na Batalha de Patay, o exército francês, liderado pelos comandantes Laire e Jean de Orleans sob a inspiração de Joana, conseguiu derrotar decisivamente as forças inglesas, capturando muitos soldados e desmoralizando o inimigo. Esta vitória abriu caminho para a coroação de Carlos VII. Depois das vitórias iniciais, Joana d'Arc e o exército francês marcharam para Reims, a tradicional cidade de coroação dos reis franceses, passando por várias cidades que se renderam ao longo do caminho. A coroação de Carlos VII em Reims foi um momento simbólico e político crucial, afirmando sua legitimidade como rei da França. Após a coroação de Carlos VII, Joana tentou retomar Paris, que estava sob controle borgonhês e inglês. Porém, sem o apoio total do rei e com defesas bem fortificadas, o ataque fracassou. Joana foi ferida durante o assalto, e as tropas francesas foram forçadas a recuar. Este revés marcou o início do declínio de sua influência direta nas operações militares. Um dos principais objetivos de Joana era levar Carlos VII à cidade de Reims, tradicional local de coroação dos reis franceses. Após a coroação, Joana continuou sua campanha militar, mas enfrentou desafios crescentes. Ela tentou retomar Paris dos ingleses e borgonheses, mas a tentativa falhou.
A falta de apoio total de Carlos VII e a crescente resistência borgonhesa tornaram as campanhas mais difíceis. Embora tenha sido essencial para a coroação de Carlos VII, Joana começou a perder o apoio na corte real após a falha em Paris. Muitos conselheiros do rei estavam preocupados com a crescente influência de Joana e com o fato de que ela, uma simples camponesa, estava ofuscando nobres e comandantes tradicionais. Esta falta de apoio contribuiu para a sua captura em Compiègne. Em 1430, Joana foi capturada pelas forças borgonhesas aliadas dos ingleses perto de Compiègne. Ela foi entregue aos ingleses e julgada por heresia e bruxaria em um tribunal eclesiástico em Rouen. O julgamento de Joana d'Arc foi conduzido em Rouen por um tribunal eclesiástico dominado por aliados ingleses. O processo foi repleto de irregularidades e manipulações, e as acusações incluíam heresia, bruxaria e vestir roupas masculinas, o que era considerado um crime naquela época. Em 30 de maio de 1431, aos 19 anos, Joana d'Arc foi condenada à morte na fogueira. Seu julgamento foi altamente politizado, com o objetivo de desacreditar Carlos VII e enfraquecer a causa francesa. Em 1456, após a Guerra dos 100 Anos, o Papa Calixto III ordenou um novo julgamento para revisar o processo contra Joana. Este julgamento concluiu que ela era inocente e que seu primeiro julgamento havia sido injusto. Joana foi declarada mártir. Em 1920, Joana d'Arc foi canonizada pela Igreja Católica e se tornou uma das santas mais reverenciadas da França. Sua festa é celebrada em 30 de maio, dia de sua morte. A liderança de Joana d'Arc foi um catalisador para a renovação do espírito de luta entre os franceses. Sua fé e convicção inabaláveis inspiraram os soldados, que acreditavam que estavam lutando sob a proteção divina. Embora Joana não tenha vivido para ver o fim da Guerra dos 100 Anos, suas ações ajudaram a mudar o curso do conflito. Sua influência contribuiu significativamente para a eventual expulsão dos ingleses da maior parte da França, culminando na vitória francesa em 1453. Joana d'Arc se tornou um símbolo de resistência, patriotismo e fé inabalável. Sua figura foi usada em diversos contextos ao longo da história, desde a monarquia francesa até movimentos nacionalistas. Joana d'Arc inspirou inúmeras obras de arte, incluindo pinturas, esculturas, peças de teatro, filmes e livros. Entre os exemplos mais notáveis estão as peças de William Shakespeare e George Bernard Shaw, além do filme A Paixão de Joana d'Arc, 1928, de Carl Theodor Dreyer. Joana d'Arc não era apenas uma figura religiosa, mas também uma líder militar que conseguiu reverter o destino da França em um dos momentos mais críticos de sua história. Sua coragem no campo de batalha e sua habilidade de inspirar e comandar um exército foram fundamentais para os sucessos militares que alcançou. Embora sua carreira militar tenha sido breve, seu impacto foi profundo e duradouro, consolidando-a como uma das grandes heroínas da história. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário.